Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos agora na aula 3 para resolver limites, né? Lembrando que nós estamos calculando o limite usando as leis do limite, os teoremas dos limites, dependendo do livro que você usa para estudar. O que eu estou fazendo? A gente não está substituindo o x direto por 4. Nós estamos usando as leis que os livros trazem, separando isso aqui para depois aplicar a lei e calcular. Perfeito, pessoal? Então, continuando aqui, ó, eu tenho o limite de uma raiz cúbica de um quociente dentro da raiz. A primeira coisa que eu vou fazer é passar o limite para dentro da raiz, porque essa é uma das leis que eu estou garantido que eu posso fazer. Então, isso aí vai ficar assim, ó, o limite quando x tende a 4, aí ali da função x² menos 3x mais 4, dividido pela função 2x² menos x menos 1. E lembra, era o limite de uma raiz cúbica, agora é a raiz cúbica do limite. Então, tudo isso aí está dentro da raiz cúbica. Lembrando que essa é uma das leis do limite, então isso eu posso fazer. Perfeito? Agora é o seguinte, ó, eu tenho a raiz cúbica e vou preservar a raiz cúbica aqui. Já vou até escrever, não, escrever ela depois. Aqui eu tenho o limite de um quociente, então eu vou escrever como quociente dos limites. Então isso aí vai ficar o limite quando x tende a 4 da função x² menos 3x mais 4, dividido pelo limite, quando x tende a 4, da função 2x² menos x menos 1. Beleza, pessoal? Então, eu tinha o limite de um quociente, eu escrevi como quociente dos limites, e não posso esquecer que isso aí está tudo dentro de uma raiz cúbica. Vamos continuar a resolução. Pessoal, aqui ó, eu vou separar nesse sinal de menos aqui. E aqui também vou separar no sinal de... Aqui eu vou fazer um pouco diferente, tá? Vou fazer um pouco diferente nas duas. Você vai acompanhar ali, você vai entender. Então, aqui eu vou separar nesse sinal. E aqui também eu vou separar nesse sinal. Beleza? Então, vamos continuar lá. Então, ali eu vou ter a raiz cúbica, depois eu coloco. Aqui vai ficar assim, ó, o limite quando x tende a 4 da função x², beleza? Somado, veja que eu estou somando, mas aqui é um sinal de menos. Mas aí eu vou colocar assim, ó, o limite da função x², aí eu escrevo com menos aqui dentro, ó, menos 3x mais 4. E a mesma coisa que eu vou fazer embaixo. Eu vou separar aqui nesse sinal, só que ficar assim, ó, limite quando x tende a 4 de 2x² somado com o limite quando x tende a 4, e agora eu coloco essa função menos x menos 1. Beleza? Lembrando que isso tudo está dentro de uma raiz cúbica. Então, pessoal, não é difícil, é um pouco longo, mas não é difícil. Agora, aqui, eu vou escrever como, tá vendo onde tem x²? Eu vou tirar o expoente para fora. Perfeito? Então, aquilo ali vai ficar... Aqui está escrito assim, ó, limite da função x² quando x tende a 4. E eu vou escrever aqui lá assim, ó, o limite da função x quando x tende a 4, só que daí tudo aquilo ali, ó, ao quadrado. Então, o expoente que era do x, ele passa a ser do limite inteiro. Então, eu tinha o limite de uma potência, agora eu tenho a potência do limite. Beleza? Aí tá bom. No próximo passo, eu tenho uma função afim. Existe uma lei do limite que me garante que eu já posso substituir. Então, nesse caso aqui, ó, eu já vou substituir. O limite de menos 3x mais 4 quando x tende a 4, vou substituir direto. Aquilo ali vai ficar menos 3 vezes 4 mais 4
Perfeito. Tudo isso dividido por... Gente, ó, aqui eu tenho uma constante. Essa constante 2 também tem uma lei que me garante que eu posso jogar lá para fora do limite. Então, eu vou jogar a constante fora do limite. Aí vai ficar 2 vezes o limite da função x quando x tende a 4. Aqui não é a função x, é a função x ao quadrado. Mas eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali em cima. Vou colocar tudo fora, ou tudo dentro do colchete, e o expoente lá de fora. Perfeito? Então, ó, a constante sai. Se você tiver isso aqui, ó, o limite, quando x tende a de c vezes f de x, então você pode escrever isso como c limite quando x tende a da função f de x. Ou seja, a constante sai do limite, foi o que eu fiz. E agora eu vou continuar aqui, somado com... No caso, de novo, eu tenho uma função afim, eu posso substituir o 4 direto. Então, isso aí vai ficar menos 4 menos 1. Não posso esquecer que tudo isso está dentro de uma raiz cúbica. Beleza? Isso aí é igual. Agora vamos calcular aqui, ó. Aqui, gente, ó, limite de x quando x tende a 4, agora eu posso substituir. Então, vai ser 4 elevado ao quadrado. Somado com menos 3 vezes 4, menos 12. Menos 12 mais 4, menos 8. Isso aí dividido por... Aqui, o x eu também posso trocar. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes, né? O 2 está aqui fora. No lugar do x, eu coloco 4 ao quadrado. Menos 4, menos 1, menos 5. Menos 5. Tudo isso dentro da raiz. Igual. Aqui, 4 ao quadrado é raiz cúbica, né? 4 ao quadrado é 16, mais vezes menos, menos, então 8. 16 tirar 8, 8. Dividido por 4 ao quadrado é 16. 16 vezes 2, 32. 32 tira 5, 27. Dentro da raiz cúbica. E aí, por último, raiz cúbica de 8 é 2 e raiz cúbica de 27 é 3. E chegamos ao final dessa resolução. Beleza, pessoal? Então, vamos resolver mais um. Pessoal, dando continuidade à resolução, então chegamos nessa aqui agora. Ó. Limite quando x tende a menos 1 da função quociente x menos 2 dividido por x² mais 4x menos 3. Eu vou fazer o quê? Eu vou separar isso. Eu tenho o limite de um quociente, eu vou escrever como quociente dos limites. Então, isso aí vai ficar o limite quando x tende a menos 1 da função x menos 2 dividido por... Aí o limite de novo. Limite quando x tende a menos 1 da função x² mais 4x menos 3. Beleza, pessoal? Então, eu vou colocar um sinal de igual aqui, tá? Isso aqui é igual a isso. Então, eu tinha o limite de um quociente, eu escrevi como quociente dos limites. Agora, aqui é uma função afim, então eu posso aplicar direto. Então, na função afim, eu tenho uma lei que garante que eu posso aplicar, então isso aí vai ficar menos 1, menos 2. Só substituir. Beleza, pessoal? Aqui não, eu tenho a função quadrática. E na função quadrática não tem nenhuma lei que garante que eu possa aplicar direto. Então, eu vou separar isso aí. Isso aí vai ficar o limite quando x tende a menos 1 da função x² mais o limite
quando x tende a menos 1. Aí aqui eu já vou colocar essa função inteira, ó, porque eu sei que na função afim eu posso aplicar depois o limite. Então isso aí fica 4x menos 3. Igual. Menos 1 menos 2, menos 3. Então o numerador está resolvido. Vamos para o denominador. No denominador eu também não posso aplicar aqui, ó, o menos 1 elevado a 2. Não vou poder aplicar porque não tem nenhuma propriedade que me garante que eu possa fazer isso. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho o limite de uma potência, eu vou escrever como a potência de um limite. Então, isso aí vai ficar o limite quando x tende a menos 1 da função x. Tudo isso elevado ao quadrado. E se o seu professor for bem rigoroso e você não fizer isso, ele vai descontar a nota sua com certeza. Somado, gente, ó, somado, agora eu vou substituir porque aqui eu posso, então aí eu tenho 4 vezes menos 1, menos 3. Beleza? Continuando, numerador menos 3. Aqui, limite da função x, quando x tende a menos 1, vai dar o próprio menos 1. Então, aí vai ser menos 1 ao quadrado, somado com 4 vezes menos 1. Vai dar menos 4, menos 3. Beleza, pessoal? Continuando aqui, então, eu tenho menos 3 dividido por menos 1 ao quadrado, 1, mais vezes menos, menos 4, menos 3. Então, eu tenho menos 3 dividido por menos 4 e menos 3, menos 7, com 1 dá menos 6. Menos dividido por menos mais, simplifica em cima e embaixo por 3, e isso aí vai dar 1 sobre 2. Perfeito, galera? Então vamos lá, vamos resolver mais um exercício. Pessoal, chegamos então ao último exercício dessa playlist. Aqui eu tenho o limite da função t mais 1 elevado a 9 vezes t ao quadrado menos 1, quando o t tende a menos 2. O que nós vamos fazer isso aí? Eu vou resolver essa aqui de uma cor diferente. Aqui, ó, eu vou considerar que eu tenho uma função que eu vou batizar de f de x. E aqui eu tenho outra função g de x. Eu tenho o limite do produto de duas funções. Então, eu vou escrever como o produto do limite de cada função. Ou seja, eu vou separar isso aqui em dois limites. Então, isso aí vai ficar o limite quando t tende a menos 2 da função t mais 1 elevado a 9 vezes, agora eu escrevo outro limite, o limite quando t tende a menos 2 da função t quadrado menos 1. Beleza, pessoal? Então, eu tinha o limite de um produto e agora eu tenho o produto dos limites. Nesse caso aqui, ó, eu vou tirar o expoente para fora. Então, isso aí vai ficar limite quando t tende a menos 2 da função t mais 1. E o expoente 9, que era o expoente só do t mais 1, passa a ser expoente de tudo. Ou seja, o limite de uma potência agora é a potência do limite. Vezes, aqui, gente, ó, eu vou separar isso aqui, tá? Então, isso aí vai ficar assim, ó. O limite, quando t tende a menos 2 da função t quadrado, menos o limite, quando t tende a menos 2 da função constante 1. Então, eu separei em dois casos. Beleza? Aqui, gente, ó, eu já posso aplicar o limite agora. Eu posso colocar o menos 2 no lugar do t. Então, isso aí vai ficar menos 2 mais 1
elevado a 9 vezes, aqui, ó, eu ainda não posso aplicar. Se você aplicar, é capaz de seu professor reclamar, porque não tem nas leis dos limites que você pode substituir o t quadrado, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o expoente para fora. Então, isso aí vai ficar vezes o limite quando t tende a menos 2 da função t. Fazer assim. Isso aí elevado ao quadrado menos... Gente, aqui, ó, o limite da função constante vai dar ela mesma, menos 1. Só que eu não posso esquecer que aqui era vezes essa subtração. Então, eu vou colocar um parênteses grande aqui, ó. Ficou feio pra caramba. Aqui e aqui. Beleza? Agora, menos 2 mais 1 dá menos 1. Então, vai ser menos 1 elevado a 9 vezes aqui. Menos 2 no lugar do t ao quadrado, né? Então, isso aí vai ficar... Deixa eu fazer assim. Menos 2 ao quadrado, menos 1 ainda. Continuando aqui, menos 1 elevado a 9 vai dar menos 1 do mesmo jeito, vezes menos 2 ao quadrado é 4. 4 tira 1, 3. Então, menos 1 vezes 3, resposta, menos 3. Beleza, pessoal? Com isso, finalizamos a resolução desses exercícios envolvendo os teoremas ou as leis dos limites, dependendo do livro que você usa, ok? Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!